Agora eu saio de Goiás e vou para Bahia. Vou conversar com a repórter Tainá Reis, que está na cidade de Barra do Mendes, no interior da Bahia, um pequeno município de 14 mil habitantes, onde Lázaro nasceu. Lá todo mundo se conhece. E a Tainá está aqui porque as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão com medo. E a Tainá conversou com o policial que está ao lado dele nesse momento, do policial que prendeu Lázaro pela primeira vez. Quem é Lázaro? Como ele saiu dessa região? Tainá conversa com a gente agora. Pode falar, Tainá. Muito boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Falamos ao vivo de Barra do Mendes, uma pequena cidade que fica a 534 quilômetros de Salvador, a capital baiana. E foi aqui, mais precisamente num conjunto conhecido, numa comunidade conhecida como Melancia, que Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, atualmente o criminoso mais procurado em todo o país, nasceu e viveu até os 19 anos de idade, quando começou a cometer os crimes. Em 2008, ele cometeu o duplo homicídio que chocou toda a população local. Agora que ele está foragido e procurado por essa força-tarefa que tem mobilizado todo o Brasil, os moradores estão apavorados com a possibilidade que ele retorne. São cerca de 13.800 habitantes que vivem agora com a insegurança e a tensão com esse criminoso à solta. Mas falando um pouco mais, Gotino, sobre a questão da operação, a gente vai conversar agora com Walter Lourenço. Ele foi o sargento que comandou em 2008 toda uma busca por Lázaro aqui na cidade. Mas na época ele só contava com 4 pessoas, Gotino. Imagine, se agora no cenário temos mais de 300 agentes envolvidos, imagine naquela época, mais de 12 anos atrás, que ele só contava com 4 pessoas. Mas ele vai explicar melhor tudo o que ele enfrentou, ainda mais em uma vegetação super complicada que tem aqui em Barra do Mendes. Seu Walter, seja bem-vindo, estamos em São Paulo. Conta pra gente aí tudo o que o senhor vivenciou em 2008 nessa busca por Lázaro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer que a experiência foi grande, que a gente estava num contingente de pessoas bem pequeno, que era um destacamento, só tinha 4 pessoas, e de repente fomos surpreendidos por esse duplo homicídio, onde nós começamos as buscas e começamos a caçada a Lázaro, e a gente conseguimos correr atrás dia e noite, horas e dias, passava noite, e atrás dele, e com o passar do tempo foi aumentando as datas e pedimos reforço, chegou reforço, pedimos reforço de novo, tornou a chegar reforço e chegamos ao fim com 15 homens nessa busca incansável para tentar conduzir Lázaro. Eu queria que o senhor explicasse, seu Walter, para o público do Balanço Geral e da Record também, como é que vocês faziam para buscar Lázaro em meio a uma vegetação tão complicada, né? Meu cinegrafista agora, Carlos Caetano, vai mostrar para vocês, Gotino, um pouco, né, do que compõe aqui o cenário de Barra do Mendes, do povoado também de Melancia. Vocês enfrentavam, né, esse tipo de mata fechada diariamente na busca por Lázaro? Tem um crescimento grande da mata, a mata é grande, a mata é fechada e Lázaro conhecia muito bem. Onde ele conhecia bem, a gente tinha pouca experiência no mato. Pedi ajuda aos vaqueiros, os vaqueiros me ajudaram, os vaqueiros rastreavam onde ele entrava, onde ele saía, onde ele dormia, e aí ia chamando a polícia nos calços. E aquelas pessoas tinham também, aquelas pessoas que passavam mensagem falsa e acabavam tirando a gente do roteiro. E aqui a gente tem o exemplo, inclusive, né, de uma vegetação que você me falou que é bastante perigosa, que machuca bastante quem passa por ela. Nesse momento, Gotino, vocês acompanham aqui, ó, a dificuldade para transitar, e era justamente esse tipo de percurso que os policiais, né, ao todo 15 homens, faziam diariamente durante 13 dias para encontrar Lázaro. E era muito complicado, mas para ele não parecia ser difícil, né, seu Walter? Parecia não, porque ele conhecia a mata em geral, ele era caçador desde pequeno e ele tinha aquela coisa assim, dizendo, ele era conhecedor da mata como ninguém. E então para ele era fácil e para nós se tornaria difícil, porque nós vivíamos na cidade e se deparamos com aquela situação naquele dia. Aquele dia se tornou difícil para nós.
Então, desde muito pequeno ele já era caçador, já andava por essas matas, passava noites, né, brincava, também caçava. Estudava também e passava os finais de semana em cima da serra. Ele estudava durante a semana, final de semana vinha para o povoado de Melancia e ficava em cima da serra caçando de dia à noite. Ele não descansava, só descansava no domingo à tarde que ele saía para chegar na cidade para estudar. Isso explica a facilidade que ele tem de se adaptar, né, à vegetação desse tipo, a matas fechadas, como aqui em Barra do Mendes e também no Distrito Federal, em Goiás, onde ele está escondido, não é isso, seu Walter? Agora, analisando o cenário atual, que você sente um pouco, né, o que esses policiais envolvidos nessa busca incansável por Lázaro Barbosa Souza estão sentindo, né? Ele tem aquela facilidade de mata, ele tem coragem para dormir na mata, ele tem aquela coragem toda para dormir em locas, em buracos de pedra, andar rios nadando, ele sabe nadar muito bem. Então, ele tem toda essa facilidade em cima dos policiais. Os policiais podem não ser treinados em vegetação, mas ele tem essa facilidade em cima dos policiais. Ele ficou 13 dias escondido, conseguiu despistar vocês, né, durante todo esse período, até que se entregou, não é? Ele conseguiu despistar, mas um despistar que a gente não saía do encalço dele. Sempre que ele pensava que estava afogado, a gente chegava e assustava ele e ele corria. Até que a gente conseguiu encurralar ele na casa do senhor chamado Alberic, onde ele tinha roubado uma espingarda, roubado um veículo D20 e bateu o veículo, deixou o veículo, levou a espingarda e a gente cercou ele nessa casa e ele entrou na casa e pediu ao senhor Alberic para que fizesse a entrega dele, para que ele não fosse morto. Analisando agora a forma como ele está agindo lá no Distrito Federal e também em Goiás, nessas propriedades rurais que ele tem invadido, aqui também era da mesma maneira? Ele invadia residência, chácara, se alimentava, às vezes até cometia algum tipo de roubo e depois seguia a viagem? Isso, ele fazia tudo isso, ele evadia as chácaras, ele evadia as casas do povoado dele, ele ameaçava as pessoas, ele tirava comida, levava comida e ameaçava as pessoas e ia embora. E aí as pessoas só vinham depois que ele saía para comunicar a polícia que ele tinha passado por ali e a polícia naquele encalço ia pegar os rastros para poder chegar até ele. Você relatou, seu Walter, que ele se entregou por medo de morrer, né? Por medo de ser morto. Então ele se entregou aqui em Barra do Mendes. Você acredita na possibilidade dele se entregar agora nessa força-tarefa que mobilizou todo o país? Eu acredito, quando cercar ele, que ele se encurralado, que ele não tem para onde ir mais, ele sequestrar algumas pessoas, entrar numa casa e pegar essas pessoas como refém e pedir para se entregar. Ele já agiu então dessa maneira antes, né? Ele se entregou para conseguir garantir que não ia ser morto pela polícia. Foi a forma que ele encontrou para não ser morto, que a gente vinha no encalço dele, a gente sabia que ele atirava, sabia que ele tinha coragem para enfrentar a polícia, então ele, quando se viu circulado, ele pegou e sequestrou o senhor chamado Alberic e pediu: não vou fazer nada com o senhor, eu só quero que o senhor me entregue à polícia e não deixe acontecer nada comigo. E assim foi feito, assim foi me chamar, e eu estava na cidade, não tinha delegado e eu conduzi ele para Irecê, onde tinha o delegado, e a gente fez o procedimento e lá ele preso por 15 dias. Outra grande mudança, seu Walter, daquela época para cá é que em 2008 ele tinha cometido os primeiros crimes da vida dele, né? Esse duplo homicídio aqui em Barra do Mendes, no povoado de Melancia. Viu, Gotino? Esta foi a primeira vez que ele tinha cometido, né? Ele tinha entrado para o mundo do crime. Mas agora ele é uma pessoa completamente treinada, né, seu Walter? É isso, ele naquele tempo ele não tinha nem um histórico de crime, ele era um menino estudante, um menino de boa índole, então ele não tinha nem histórico. Hoje não, hoje ele já estrupou, hoje ele já matou e hoje ele está totalmente preparado para fazer esse tipo de crime, esse tipo de coisa ele não teme se fazer, ele quer fazer, ele quer levar muita gente com ele. Muito obrigada, seu Walter, pelas suas informações, parabéns pelo seu trabalho também. Gotino, eu volto com você com esses detalhes sobre a operação em 2008 e como Walter Lourenço, que comandou essas buscas por Lázaro no ano, também se sente e analisa o cenário atual nessa busca incansável por Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, que agora é um criminoso muito procurado por todo o Brasil. Volto com você e estou à sua disposição quando quiser. Obrigado a Tainá Reis, ela foi no local exato onde tudo aconteceu, ainda levou um convidado muito especial, uma pessoa importante nessa história que prendeu Lázaro em seu primeiro crime lá atrás, há muitos anos.
2008. Pode encher a tela com essa imagem por onde percorreu o cinegrafista da Tainá Reis. Olha só, nesse local não tinham 400 homens, 4 homens apenas. 4 homens apenas, 4 policiais. É uma cidade pequena, um efetivo pequeno, mesmo assim esses policiais conseguiram prendê-lo. E ele pedia reforço, até que chegaram 11. Os 11, ele foi cercado, ele roubou um carro, roubou um fuzil, matou pessoas. O carro depois que ele, depois que ele tinha matado. E aí ele acabou sendo cercado e foi preso. Muito bem, tudo começa nessa região, na Bahia, Barra do Mendes. Ele se apaixona por uma moça, vai atrás dela, quer se relacionar com ela, a moça diz que não quer nada com ele. Ele ataca essa moça pede socorro, 2 homens aparecem e ele mata esses 2 homens que foram socorrer esta moça, mas ela consegue escapar. Essa moça está apavorada ao ver a imagem desse homem agora na televisão, sendo um dos homens mais procurados pela polícia brasileira ou centro-oeste, buscando agora este homem.